Nossa aula será sobre dízimas periódicas. Dízimas periódicas. As dízimas periódicas são números decimais periódicos, ou seja, apresentam um ou mais algarismos que se repetem na mesma ordem infinita. Os algarismos que se repetem é chamado de período. A esse número ou período que se repete, dizemos que a dízima é periódica simples se e somente se for composto de um ou mais algarismos que se repete infinitamente. Agora, a dízima é denominada dízima periódica composta se e somente se, logo após a vírgula, antes do período, encontramos algarismos que não se repetem. Dízimas periódicas simples é a primeira que eu vou explicar. Bem, nós temos antes da vírgula, nós temos a parte inteira do número. Após a vírgula, nós temos a parte fracionada. É nesta parte fracionada que nós temos o período, que ele vai ser um período simples. Como ele é um período simples? Se existe apenas um número que se repete, então ele é um período simples. Mas se ele houver mais de um número que se repete, ele continua sendo simples, porque ele pode possuir 2, 3, 4, 5, 6, desde que esses números que estão após a vírgula, eles estejam se repetindo na mesma proporção infinitamente. Esse número é um número periódico simples. Vamos ver alguns exemplos sobre dízimas periódicas simples. 0,34, 34, 34, 34. Antes da vírgula, nós temos zero. Significa dizer que não tem parte inteira. Agora, ou a parte inteira, a gente vai representar pelo zero. E o período? O período é o número 34 que se repete na mesma ordem, na mesma proporção. Ele aqui vai para o infinito. No outro exemplo, eu coloquei 1,2222. 1, que é o número que está antes da vírgula, é a parte inteira. O 2, que se repete infinitamente, ele é o período. Você observa que ele pode ter apenas um único elemento que se repete, como ele pode ter dois elementos que se repetem, ele continua sendo uma dízima periódica simples. E se ele tiver mais de dois? Olha só, neste terceiro exemplo, nós temos 234,193, 193, 193, e isso continua infinitamente sendo repetido 193, 193, 193. A parte inteira é o 234 e o período é o 193. Esta dízima é uma dízima periódica simples. Vamos ver a dízima periódica composta. O que seriam dízimas periódicas compostas? Da mesma forma, nós temos a vírgula, antes da vírgula a parte inteira e após a vírgula a parte fracionada. É na parte fracionada que vamos observar. Este aqui é onde está o nosso período. Mas como é que eu vou dizer que essa minha dízima é uma dízima composta? Ela será composta se eu observar no período seguinte números que não se repete. E, em seguida, um ou vários números que se repetem. Então, essa é a característica da dízima composta. Ter, após a vírgula, números que não se repetem. Vamos ver alguns exemplos.
Exemplos de dízimas periódicas compostas. Eu coloquei 3,12555. O número antes da vírgula é a parte inteira. O 12, ele não está se repetindo infinitamente. É a parte fixa. É a parte que não é periódica. É justamente por causa deste número que nós determinamos que essa dízima ela é composta. E o 5 é um número periódico. A dízima periódica composta, ela realmente, após a vírgula, possui número ou números que não se repetem e número ou números que se repetem infinitamente. Um outro número que eu coloquei aqui foi 1,786,33333. O que é que você está observando? Que 1 é a minha parte inteira. O 786 é justamente a minha parte não periódica, o número fixo, que ele não se repete. E o 3 é o número que está se repetindo infinitamente. Um outro exemplo que eu coloquei aqui foi 11 é a parte inteira. O 23 é a parte fixa após a vírgula, que é o que caracteriza que a dízima é composta. Porque logo em seguida nós temos 50, 50, 50, 50, que é justamente o período dessa dízima. Porque para ser dízima é necessário que ela possua números que se repetem. É necessário que ela tenha esse período. Números repetidos infinitamente é o que caracteriza uma dízima. Agora, pode ocorrer dízima que tem números fixos após a vírgula e dízima que não possui números fixos após a vírgula. Então, ela é simples se ela não possui números fixos. Ela é composta se ela possui números fixos, onde não se repete, não é periódico. Os números decimais periódicos pertencem ao conjunto dos números racionais, pois podem ser escritos em forma de fração. Esta fração é o que chamamos de fração geratriz, pois é ela que gera a dízima periódica. Representação das dízimas periódicas. Então, nós podemos dizer que as dízimas periódicas podem estar escritas na forma de fração geratriz ou número decimal. A fração geratriz é a fração que gera justamente este número decimal. Todo número decimal pode ser escrito em forma de fração e vice-versa. É importante salientar que na dízima periódica podemos representar o período que se repete utilizando uma barra sobre o número que é denominado período dela. Por exemplo, eu coloquei aqui 12,7777 e as reticências que simbolizam, que indicam que esse 7 está sendo repetido infinitamente. Para que eu não precise colocar esse 7,777 e as reticências, eu coloco o 12,7 e uma barra em cima do 7. Já estou indicando que este 7 ele vai se repetir infinitamente. Um outro exemplo que eu coloquei aqui foi 5,123, 123, 123. Eu coloquei o 5, e o 123, que é o número que está sendo repetido, que é o período dessa dízima periódica, com a barra em cima destes números, que são os números que se repetem. Fração geratriz. Como vimos, as dízimas periódicas são números racionais. E para encontrar a fração geratriz de uma dízima, iremos aplicar
um método prático. Se a dízima periódica for simples, o numerador da fração será este número, ou números, que se repetem ou se repetem infinitamente. E o denominador será formado por tantos noves quantos forem os dígitos que formam este algarismo. Eu coloquei aqui um exemplo, 0,55555, infinitamente. O número que está sendo repetido é o meu numerador da minha fração. E o denominador será 9. Sempre 9? Sim, sempre o número 9. O 9 vai depender do número periódico que se repete. Você observa que aqui nós temos apenas o 5 como elemento que se repete infinitamente. Então, este 5 será representado no denominador da minha fração pelo 9. Eu só tenho um número que se repete infinitamente, então eu só posso colocar um 9. Se vocês forem para a máquina, aí no seu celular, e colocar 5 dividido por 9, vocês vão observar que vai ter como resultado 0,55555. É bem verdade que na última ele vai arredondar para 6, porque a máquina costuma arredondar para mais quando o número é igual ou maior do que 5. Um outro exemplo, eu coloquei 0,23. 23 é o número que vem para o numerador da minha fração. E eu observo que o 2 está se repetindo infinitamente e eu coloquei o primeiro 9. Mas o 3 também está se repetindo infinitamente, então o 9, o segundo 9 representa o 3. O primeiro representa o 2 e o segundo 9 representa o 3. Então será 23 sobre 99. Se vocês forem para a máquina, vocês vão observar o resultado, 0,23 infinitamente. Coloquei um outro exemplo. O período 0,7581. 7.581. É bom você olhar para a dízima periódica e observar quais são os números que se repetem infinitamente. A gente tem que ter bastante atenção em relação a isso. Eu observo que eu tenho 4 números que se repetem: o 7, o 5, o 8 e o 1. Então, eu só vou colocar como denominador da minha fração o 9, que representa o 7, o 9, que representa o 5, o 9, que representa o 8, e o quarto 9, que vai representar o 1. E no meu numerador é justamente 7.581. Se você for para a máquina e realizar esta divisão, você vai observar que a dízima periódica que vai aparecer no seu visor será 0,7581, 7.581, 7.581. Vocês devem estar se perguntando sobre como vamos encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica cujo número da parte inteira seja diferente de 0. Vamos ver como é que isso acontece? Fração geratriz da dízima periódica simples e composta. Seja ela com a parte inteira igual a 0 ou a parte inteira diferente de 0. Podemos realizar da mesma forma. Se a dízima periódica for simples ou composta, o numerador da fração será formada pela diferença entre os dígitos sem repetição
da dízima com os números ou os dígitos que possuem a repetição também dessa mesma dízima e os dígitos da dízima que não se repete. Então, você observa que eu vou fazer uma diferença no numerador, como unindo os números da dízima que não se repete com o que se repete, menos o número da dízima que não se repete. Esta será o meu numerador da fração. Já o meu denominador da minha fração, ele é formado por 9 e 0. O 9 representa a quantidade de dígitos que esta dízima apresenta. Se ela apresenta só um número que se repete infinitamente, eu apenas acrescento um 9. Se ela apresentar dois números que se repetem infinitamente, eu acrescento 2 9s. E assim sucessivamente, acrescentando 9, dependendo da quantidade de dígitos que venham a se repetir na dízima. Como também, se houver números na dízima que não se repete, junto, formando um único número, eu acrescento o 0. Mas o 0 também obedecerá à mesma regra. Qual regra? Se a dízima apresentar um único número que não se repete, eu acrescento um 0. Se ela apresentar dois números ou dois dígitos que não se repetem, então eu acrescento 2 zeros. Se ela apresentar três números que não se repetem, eu acrescento 3 zeros, formando um único número com a quantidade de noves e a quantidade de zeros. Entendeu? Bem, para a gente ter mais clareza, eu vou mostrar aqui com vamos dizer que seja uma forma, mas é justamente uma síntese do que está escrito aqui. Dízima periódica simples composta. O NP é a parte não periódica, Já o P é a parte periódica do número. Então, eu vou unir formando um único número. A parte do número não periódico, aquela que não se repete, unida com a parte do número que se repete, menos o número que não se repete, dividido por 9 do número periódico. Se tiver um número periódico, vai ser só um 9, mas se tiver dois números periódicos, serão 2 9. Então, aqui a quantidade de 9 representados pela quantidade de dígitos repetidos na dízima periódica. E o 0 é justamente a quantidade de dígitos da parte da dízima periódica onde o número não se repete. Então, se eu tiver um único número que não se repete, eu só acrescento um 0, formando um único número, com 9. Se por acaso eu tiver dois números, 2 zeros, e assim sucessivamente. Vamos para um exemplo que talvez fique até mais fácil da gente compreender também esta simplificação do texto. Eu coloquei aqui alguns números decimais e você observa que a parte inteira é diferente de 0. Então, 4,555. O outro aqui na parte inteira é 3. Então, é 3,828282. 4 é a parte que não se repete, 5 é a parte que se repete. 3 é a parte que não se repete e 8282 é a parte que se repete. Vamos ver como nós vamos determinar esta fração geratriz.
4,555. Então, eu coloco 4, que é o número que não se repete, unido com 5, que é o número que se repete. Eu formo o número 45, menos o número que não se repete, que no caso aqui é o 4. Não importa se ele está na parte decimal ou na parte inteira. O que importa é que este número ele não se repete. Embaixo eu coloco a quantidade de 9, mas esse 9 só vai ser colocado em relação à parte decimal do número. Então, se eu tenho um número que se repete, que no caso aqui é 5, eu só acrescento um 9. Se eu tivesse aqui um número que não se repetisse após a vírgula, eu iria acrescentar o 0, certo? Então, como eu não tenho, só tenho só o 5, o número que se repete é 5, então só acrescento um 9, porque o número é 5 que está sendo repetido. Então, 45 menos 4 dá 41 sobre 9. Se você pegar sua máquina e dividir 41 por 9, você observará que o resultado nela será 4,555 infinitamente. Eu sei que pode aparecer na última casa um arredondamento, no caso, para mais, e o último dígito que aparece na sua máquina será o número 6. Na letra B, nós temos 3,82, 82, 82. Então, eu vou pegar o número que não se repete, que é o 3, unido com o número que se repete, que é o 8, que se repete várias vezes, ou infinitas vezes, e o 2, que é outro dígito também que está se repetindo infinitamente. Então, eu formo o número 382, menos o número que não se repete, que no caso aqui, nessa parte inteira, é o 3. Agora, nós vamos formar o 9. O 9 será o primeiro 9, que corresponde ao 8, que é o número que está se repetindo infinitamente. O segundo 9 é em relação ao 2, que também está se repetindo infinitamente. Então, eu fico o meu denominador da minha fração, o número 99. Então, 382 menos 3 dá 379 sobre 99, que é justamente o denominador da minha fração geratriz. Essa fração geratriz foi ela que gerou esta dízima periódica. Você pode pegar a máquina, realizar esta continha e verificar lá no visor que é este número que vai aparecer. Você observa que esses dois números, eles formam o quê? Uma dízima periódica simples. É simples, sim. A parte inteira que aparece aqui não qualifica a dízima de composta. A dízima ela é composta quando na parte decimal é que aparece números sem repetição. Vamos continuar com os nossos exemplos. Exemplos de quê? De dízimas periódicas cuja parte inteira é 0, mas essas dízimas são compostas. Por quê? Porque nessa parte decimal existe aqui um número 1 que não se repete. Aqui no outro exemplo é o 34, são 2 dígitos que não se repetem. Quem está se repetindo é 82, 82, 82 aqui na letra B. E na letra A continua sendo o 5, o número a se repetir. Vamos ver como vamos encontrar a fração geratriz. 0,1555. Nós vimos que no numerador ele é formado pelo número que não se repete, que no caso aqui é 1, unido com o número que se repete, que no caso aqui é 5. Não importa se ele é inteiro ou ele está na parte decimal. A gente vai formar o número com os números que não se repetem da dízima,
unido com os números que se repetem, menos o número que não se repete, que no caso aqui é o 1, dividido por 9. 9 do número primeiro que se repete, que aqui é 5. 5, 5, 5 é o número que se repete. Este 0 representado pelo 1, porque o 1 é o número que não se repete. Aí você diz, mas no exercício anterior, nós tínhamos um número que não se repete e não foi acrescentado o 0. Mas o número anterior, o número que não estava se repetindo, ele pertencia à parte inteira. E o denominador, ele é formado a partir dos números que se repetem. E os números que não se repetem, da parte decimal dos números após a vírgula. Então, este primeiro 9 representado pelo 5 e esse 0 representado pelo 1, porque são os números que estão aparecendo após a vírgula. 15 menos 1 é 14, dividido por 90. Se você pegar sua máquina e dividir 14 por 90, você vai ter o resultado 0,1555 infinitamente. Vamos ver agora um número que possui 2 dígitos. 2 dígitos que não se repetem e 2 dígitos agora que se repetem. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos unir o número que não se repete, o 3 e o 4 que não se repetem, unidos com os dois números que se repetem, que no caso é o 8 e o 2, menos os números que não se repetem, que no caso é o 3 e o 4. Dividido por quem? 9. Quantos números se repetem na minha dízima? O 8 e o 2. Logo, eu vou colocar o 9, que é representado pelo 8, e o outro 9, o segundo 9, que é representado pelo 2, porque são esses dois dígitos que estão se repetindo infinitamente. Agora vamos ver a situação do 0, se eu vou precisar colocar ou não. Eu observo que o 3 é um número que não se repete, então o primeiro 0 representa o 3. Já o segundo 0 aqui, ele é representado pelo 4, porque é outro número na dízima que não se repete. Então, ficamos com 3.482 menos 34, dividido por 9.900. 3.482 menos 34 vai dar 3.448, dividido por 9.900. Ora, esta divisão gera essa dízima periódica. 0,34, 82, 82, 82, infinitamente. Aí você me pergunta, mas se por acaso essa dízima composta também aparecesse com a parte decimal, mas também a parte inteira? Esta é a minha pergunta. Se a minha dízima, agora composta, aparecesse com o número antes da vírgula, a parte inteira, diferente de 0, como seria? Vamos ver? Nós temos aqui, ó, 3,12, 45, 45, 45. Vamos realizar da mesma forma que estávamos resolvendo. Primeiro eu coloco os números que não se repetem na dízima. Não importa se ele é depois da vírgula ou antes da vírgula. O número é 3, 1, 2. 312 é o número que não se repete na minha dízima, unido com os números que se repetem, que é o 4, está se repetindo infinitamente, e o 5. Então, eu formo esse número, 31.245, com todos os dígitos, sem repetir o 4, sem repetir o 5, porque esses 4 e 5 eles se repetem infinitamente, menos o número que não se repete na minha dízima periódica, que no caso é o 3, o 1 e o 2. Então, 312. 31.245 menos 312. Quem será o meu denominador da minha fração? Eu olho para os números que se repetem na dízima. Eu observo que eu tenho o 4 e o 5, por isso eu coloquei 9
do 4 e o 9 do 5, 99. Unido a 99, vou acrescentar os zeros dependendo da quantidade de números que não se repete na minha dízima periódica. E eu observo que é o 1 e o 2. Então, o 0 do 1 e o 0 do 2. Aí você me pergunta, e o 3? O 3 é a parte inteira. Eu só trabalho na parte do denominador da fração com os dígitos após a vírgula, com a parte decimal. A parte inteira está fora de cogitação. Então, como eu fiquei com este número, 31.245 menos 312, eu tenho como resultado desta diferença 30.933, dividido por 9.900. Se você pegar este número e dividir 30.933 dividir por 9.900, você vai encontrar essa dízima periódica composta, cuja parte inteira é diferente de zero. Bem, gente, eu agora vou passar para a nossa mensagem da aula. Viver em paz é estar sempre de bem com a vida. Muita paz para vocês. Até o próximo vídeo.